Olá, sejamos todos muito bem-vindos ao meu, ao teu, ao nosso canal Mater Prima, canal esse em que falamos da matéria-prima de que é feita essa nossa vida. Estamos aqui, meus caros, para dar continuidade à nossa caminhada, à nossa corrida em relação à via sacra e ao tarô. A sexta parada na via sacra, né? A sexta estação e também o sexto arcano menor do tarô. Tanto em relação a paus, como ouros, como espadas, como copas. Não é verdade? Bom, então, vejam só. O 6 é um número que muito facilmente, se temos o mínimo de contato com as coisas espirituais, sabemos que o 6 é um número que representa o ser humano. Fomos feitos no sexto dia. O 6 é um número também de 666, número de besta, é um número de queda, um número relacionado realmente a coisas humanas, decaídas, a coisas falhas, etc. Certo? E portanto, a sexta parada, ela é algo um tanto quanto que requer que nos detenhamos para observar muito cuidadosamente o que ela significa. É muito fácil corromper-se em relação ao significado deste número e na vivência deste número. Vejam, é curioso que se nós vamos estudar o que mundanamente se coloca como 6 de paus, por exemplo, sabemos, lembremos-nos, paus tem relação com o fogo que está dentro da madeira, do madeiro, não é verdade? Por isso que representa o fogo. Depois vem e, claro, sendo fogo, sendo paus, representa o quê? A experiência de vida, o nosso contato com a vida através de um teor realmente experimental e também, é claro, espiritual, porque nós temos de uma experiência material e de uma experiência espiritual, altiva, uma terrena e uma altiva, não é verdade? Então, o fogo, ele é um recurso que precisa aprender, nós precisamos aprender a manejá-lo, já falamos sobre isso. Depois vem ouros, que tem relação com a terra, com o elemento terreno, terra. E isso porque a terra, ela se relaciona com as coisas palpáveis e por isso o ouro, por isso os metais, minerais, as coisas, as pedras preciosas que nós retiramos dessa terra, não é verdade? E portanto o ouro é a possibilidade da troca, do câmbio, da moeda e portanto tem uma relação muito estreita com a nossa vivência material imediata, estritamente humana, estritamente palpável, bem feminina. Quando nós vamos para o terceiro elemento, espadas, tem relação com a mente que deve ser afiada, a mente que é traiçoeira e pode cortar para um lado e também para o outro, o nosso próprio cérebro, aí dividido em esquerda e direita, 2 hemisférios, a nossa vida que é dividida, em muito sentido dualizada, e por conta, muito em especial, de um trabalho que nós temos que fazer de unificar a nossa mente, unificar as dualidades que estão divididas, diabolizadas. Claro, não significa unir diabo e Deus. Esse tipo de diabolização não se une, essa é a falsa dualidade, porque afinal, ontologicamente, o mal não foi feito. Ele não existe ontologicamente, então ele não é, em verdade, uma dualidade com Deus. Contudo, entretanto, tornou-se, fez-se, não é? A partir da hora que um anjo assumiu isso para si, fez essa escolha, houve a bifurcação em relação a Deus. Mas essa bifurcação nós não curamos. Não há esse retorno. O que há é realmente o retorno e unificação daquilo que é possível enquanto unidade, ou seja, o feminino e masculino, o criador e a criatura, o sol e a lua, a luz e a sombra, sombra não enquanto mal, enquanto maligno, mas enquanto inconsciência, enquanto mistério, enquanto algo que eu não conheço em totalidade, certo? Então aí é realmente um paralelo, uma analogia, inclusive, né, análogo à condição da própria criatura, do próprio homem ou mesmo dos anjos, porque afinal eles não são Deus.
E assim sendo, a nossa condição, ela é de uma sombra perto de Deus, que é luz. Ou ainda, a própria inconsciência, o próprio Deus, que é mistério, e que, portanto, sendo esse mistério, é algo inabarcável, é uma luz que, de tão forte, de tão grande, de tão imensa, se torna como uma sombra em termos de você não captura tudo. É um eterno mistério, é um interno inconsciente de onde as coisas vêm, um eterno oceano que eu não termino realmente de perscrutá-lo, certo? E isso tudo tem uma relação muito profunda com a nossa mente, com a nossa psique, com a nossa capacidade de uso de uma maquinaria que é altiva, mais do que o próprio ouro, a própria terra, enquanto corpo, não é verdade? A espada, ela está para paus, ela está para o fogo, o ar está para o fogo, em termos de encabeçamento das nossas experiências e da nossa vida. Assim como junto da terra, junto do ouro, está copas, por fim. E copas têm relação com água. Água. São as nossas experiências sensíveis, não é verdade? A experiência sensível enquanto a água, o que você fizer com ela, ela se adequa àquilo. Você vira para a esquerda, ela vai para a esquerda, você vira para a direita, ela vai. Para onde você a carrega, ela obedientemente vai, muito friamente. O fogo não, o fogo requer uma determinada maestria para se lidar. Requer altivez, porque senão ele se alastra na horizontalidade e cria problemas inimagináveis, bestialidades. Agora a água, claro, se pensamos num termo de dilúvio, ela se torna um afogamento, um apagamento daquilo que é necessário apagar. Tudo bem. Contudo, entretanto, quando falamos da taça, do copo, da copa, nós falamos de algo específico, delimitado, que é posto num cálice e que, portanto, é como a água do nosso próprio corpo, não é verdade? Ele obedece àquilo que é do espírito. É uma água obediente, em que você consegue justamente usar desse recurso e que requer, inclusive, uma capacidade de aprimoração da experiência, que deve ser espiritual, paus, espiritual, experiência ígnea, entendida enquanto não experiência justamente mundana, mas espiritual, seja no mundo, seja na eternidade, que faz com que essa água, inclusive, ganhe um teor de vinho, de espírito, de uma vivência elevada, uma vivência divina e não apenas meramente humana ou humanizada. Encarnada, nascida e entregue à carne, entregue à morte, na verdade. Então, todas essas coisas estão implicadas na andança e no conhecimento dos naipes e, portanto, também dos arcanos menores. Porque, claro, os arcanos maiores, eles já não têm relação com naipe, certo? Eles não têm naipe. Eles são o próprio amálgama dos quatro. Eles são um quinto elemento, uma quinta possibilidade, por assim dizer, não é verdade? Então, meus caros, o que nós observamos quando vemos, a sexta estação? Vejam, aqui usamos justamente da Via Sacra para conhecer os 14 arcanos menores, tá? 15º é referente à 15ª estação da ressurreição, ela é referente aos arcanos maiores. Nós que aprendemos neste momento sobre os arcanos menores, devemos observar então como que o catolicismo, através da Via Sacra de Cristo, ou seja, o caminhar do Cristo até o Gólgota, Via Sacra que nós vivemos inclusive durante a Quaresma, em preparação de fato para a Páscoa, para a paixão do Cristo, para a vivência daí dessas coisas, a encarnação dessas coisas na nossa vida durante o relógio da paixão. Então, esse momento de Quaresma, o quaresmal, e mesmo todo dia na nossa vida é possível fazermos as 14 estações para chegarmos, quem sabe um dia, à 15ª, na verdade, termos o privilégio de vivermos a 15ª, que é a ressurreição de fato, a vida eterna, lograrmos aí sermos crucificados com o Cristo, e não só isso, mas ressuscitados junto do Cristo também. Então, quando nós observamos
que é a igreja que me traz, é a espiritualidade que encabeça o entendimento dessa ciência que pode ser maravilhosa ou pode ser realmente demoníaca e diabólica. Quando eu aceito, então, que ela me guie, né, me dê a mão e me guie nesse caminho, que ela me norteie na meditação desses mistérios, e quando eu os reconheço humildemente que são mistérios que me auxiliam, né, quando eu também não sou fanático e entendo que tarô não é para tiragem, não é cartomancia, não é eu vou enxergar alguma coisa do futuro, da minha vida, etc. Não é sobre isso. Mas quando eu entendo que a minha vida tem que ser a do Cristo e que, portanto, eu só medito a minha vida na mesma medida em que eu medito a vida do Cristo, então eu paro para observar que essa sexta estação, ela é o quê? É o encontro com a Verônica, a tal da Verônica. Vejam que curioso, começo já com curiosidades, justamente, falei do número 6, né, que é um número capicioso. E essa experiência de Verônica, ela é uma experiência também que nos traz algo de curioso, que aposto muitas pessoas não sabem. Eu não o sabia, mas eu realmente não sou de dentro da igreja desde sempre. Mas suponho que mesmo pessoas de dentro da igreja talvez não saibam que a sexta estação, relacionada à imagem de Cristo, no véu de Verônica, em que ela... O que acontece, né? O que nós contemplamos na sexta estação? Nós contemplamos Verônica que, com compaixão do Cristo, ao sentir compaixão pelo Cristo, carregando a cruz, suando, sangrando e chorando, o que ela faz? Ela tira o véu da sua cabeça, o véu que ela portava, porque as mulheres todas usavam véus naquela época, sobretudo. Ela retira e entrega para o Cristo para que ele enxugue a sua face. E ele enxuga, de fato, a sua face e devolve o pano para ela, o véu dela. E quando ela abre esse véu, vê que ficou impresso no véu a face do Cristo. Por isso, Verônica, a vera ícona, a imagem verdadeira ou a imagem da verdade, certo? Vejam que belo. Nos evangelhos não tem essa passagem na paixão do Cristo. Nenhum dos evangelistas fala sobre Verônica e sobre esta mulher que entrega o seu véu para o Cristo. De onde vem, então, tradicionalmente? Vem de um apócrifo. Eu sempre falo, não percam tempo lendo os apócrifos, tá, meus caros? O que tinha que ficar dos apócrifos já ficou. Já ficou. Tem dogma mariano, inclusive, que nos chegou por conta de apócrifos. E tem, olhem só, uma estação relacionada à crucifixão do Cristo, da Via Sacra, que vem de apócrifo. Um apócrifo sobre Pilatos. É sabido, Pôncio Pilatos não escreveu nada. E não são pessoas que tentaram se passar por Pilatos, mas são várias pessoas, muito provavelmente, que escreveram o relato sobre a condenação do Cristo ali, a ida dele ao Hades, etc. Usando da figura de Pilatos como centralidade para esse relato. Entendem? Então, os Atos de Pilatos é esse apócrifo que nos traz, que nos deixou essa tradição de Verônica. E em relação a esse apócrifo, inclusive, é tido que Verônica, ou Berenice e Verônica têm o mesmo significado, tá? Berenice tem relação com o grego, mas também a portadora da vitória, inclusive. Esse é o outro significado. A portadora da vitória, imagem da verdade. Imagem de verdade e da verdade. Vejam só, é o mesmo nome, tá? Que envolve aí dois significados etimológicos muito importantes para observarmos. E o que é essa mulher? De onde vem essa mulher? Conta-se, então, tradicionalmente se tem a possibilidade, não vamos tomar como absolutamente sendo, tá? Mas a possibilidade de que seja a hemorroíça. Essa sim, é uma passagem, essa menção é de fato uma passagem, a hemorroíça, que está nos evangelhos, certo? Quem foi a hemorroíça? Cristo, num determinado momento da sua pregação, indo para lá e para cá, ele está em uma das margens, está em uma das cidades, a multidão o rodeia
e ele percebe-se sendo tocado, que alguém tocou a barra das suas vestes. Vejam bem, a barra das suas vestes. E que uma determinada energia, algumas tradições trazem virtude, se desprendeu dele ao ter desse toque. E ele pergunta: quem me tocou? Quem me tocou? Os apóstolos até ficam, sem entender essa pergunta e falam para Cristo, dão quase que uma bronca em Cristo. Olha ao redor a multidão, Senhor. Como quereis que saibamos quem te tocou? É impossível. Há uma multidão ao seu redor. Pode ter sido qualquer um. É meio que isso. Como saberemos? E Cristo, claro, Os apóstolos, como sempre, não entenderam. E Cristo fica de olho. E Verônica, olhem só, eu já aqui me atrevo a chamá-la pelo nome, mas a hemorroíça, essa mulher que tocou o Cristo, temente a Deus, prostra-se, coloca-se à frente de Cristo. Ele que procurava quem havia sido, é claro que ele já sabia. Ele fala sempre as coisas tanto para testar os apóstolos, para que fiquem espertos, vem lição por aí, prestem atenção, quanto também fala em relação àquela mulher, porque ele dá oportunidade para que ela se manifeste. Cristo, ele sempre, por que ele é, nesse aspecto socrático, em termos da troca dialógica, em que você pergunta para que o outro responda? Porque assim, através do dialogismo só não, me perdoem, dialética, não é bem dialogismo. Dialogismo é a dialética de Sócrates. Me perdoem. Então, através da dialética, o que acontece? Sócrates perguntava para que a pessoa, ao respondê-lo, mesmo ele já sabendo a resposta, aliás, via de regra, para você saber fazer a pergunta certa, você precisa saber a resposta, intuí-la, Você precisa intuí-la. Então, ao fazer a pergunta, que sabe que guiará para aquilo que você intui ser a resposta, e no caso de Cristo, aquele que realmente sabe a resposta, a pessoa possa parir a resposta por ela mesma. Ou seja, você tira a pessoa de uma passividade de quem só recebe uma resposta e a coloca numa atividade que oportuniza o crescimento daquela pessoa. Oportuniza a filosofia em relação à pessoa, crescimento de alma da pessoa, etc. Então, o que o Cristo faz? Quando ele faz uso da dialética, de um diálogo em que ele pergunta quem foi que o tocou, ele está dando a oportunidade tanto dos apóstolos aprenderem uma lição, porque eles não sabem essa lição, eles não entendem o porquê do Cristo estar perguntando. É como quando ele pergunta também sobre como ele alimentará a multidão. E, ao mesmo tempo, ele dá a oportunidade para que a própria hemorroíça venha à frente e tenha de uma atividade, tenha coragem de ser ativa perante Deus, de colocar-se perante Deus e falar: fui eu. E ela o faz. Temerosa, ela de fato coloca-se diante de Deus e diz: fui eu, Senhor, que o toquei. E Cristo, ele não dá bronca: como você ousa tocar-me? Não. Ele simplesmente diz: vá, que a tua fé te curou. E ela, que sangrava há 12 anos, deixa de sangrar de fato, ao tocar as vestes do Cristo e receber daquela energia. Vejam só, que curioso. Eu costumo dizer, para quem está acostumado, eu faço lives no meu canal Leconde. Quem não sabe, fique sabendo. Eu faço lives no meu canal Leconde, onde eu gravo livros também. E lá eu já tenho dito que a virtude, ela tem relação com virilidade. Isso é algo que etimologicamente é bem dado, bem óbvio. A mulher, ela precisa ser virtuosa dentro. Porque ela carrega dentro a sua alma. E a alma, ela sempre é uma polaridade com o corpóreo. Nós que somos femininas por fora, temos o masculino enquanto alma, ou seja, um ânimos. E sendo a virtude a vivência elevada daquilo que é virilidade, nós, enquanto mulheres, nós devemos não ser viris, sermos viris em termos de um falo interno, mas sermos realmente virtuosas.
Assim como o homem, que é viril do lado de fora, porque contém um pênis, carrega um pênis, via de regra, ele precisa tornar-se aparentemente, né, a sua aparência não tem que ser de um pênis, então, de virilidade meramente, mas de virtuosidade. Assim como a mulher, por fora, ela precisa o quê? Carregar o véu, como uma Verônica. O véu. O véu é símbolo do quê? Daquilo que cobre a matéria, porque a matéria tem que estar coberta. Ela não pode ser aquela que nos seduz, que é uma prostituta, uma Salomé que sensualiza e nos seduz aos seus caprichos, à sua materialidade que nos coloca cegos para aquilo que é de Deus. E por isso a mulher tem que ter das vestes e ser pudica, ser casta na aparência. A mulher precisa ser casta na aparência. E por isso o véu, as roupas mais fechadas, ainda que castidade seja para todos, obviamente, não é mesmo? Assim como a virtude também é para todos. E o homem, que deve ser virtuoso por fora, ele tem uma ânima, ou seja, ele carrega, ou deveria carregar, a castidade, o pudico, o casto, dentro. Por isso que nós dizemos, Maria, ela é quem? A cheia de graça. O que são as graças de Deus? São as virtudes. Afinal, ela é casada com o Espírito Santo. E ser casada com o Espírito Santo é receber daquilo que é do Espírito Santo. E o que é do Espírito Santo? O que são essas graças das quais ela é cheia? Que são do Espírito Santo, seu esposo? O patrimônio do Espírito Santo são as virtudes. E por isso que ela é a grande criatura virtuosa. Não há criatura no céu e na terra que seja mais virtuosa do que Maria. Assim como, quem é São José, seu esposo humano? Homem. São José, seu esposo homem, é o casto castíssimo. Porque a ânima dele tem que ter correspondência com Maria. E por isso ele é casto castíssimo. E por isso que os homens precisam tornar-se castos castíssimos. Não basta a virilidade enquanto virtuose por fora. A virilidade deve tornar-se virtuose fora. Os atos dos homens precisam ser visualmente, palpavelmente virtuosos, portando o que dentro, para que isso seja realmente uma verdade? Portando a castidade. Não podem ser vulgares por dentro. E nem atitude, óbvio. Um homem virtuoso e um homem que é casto, castamente virtuoso e virtuosamente casto, ele não trai, ele não olha para outra, ele não se interessa por outras, certo? Ele não tem outro interesse senão a realidade material dele, ou seja, a sua mater, a sua matéria, a sua mulher, a mãe dos seus filhos. Eis o único interesse de um homem que é verdadeiramente um São José. O resto é bobagem. Essa historinha de o homem pode trair, a mulher não, isso é bobagem. Isso não é de Deus, em suma. Isso não é de Deus, certo? O prototipo do homem é São José. É São José. E São José é casto castíssimo. Assim como o protótipo da mulher é Maria. E Maria é virtuosíssima. Ela é a mulher forte de que fala a Bíblia. Porque é virtuosa, certo? É o masculino dentro. O masculino por fora é forte nos músculos. A mulher é a mulher forte porque ela é forte dentro. Ela é virtuosa, viril, dentro. E castíssima por fora. Então, quando nós observamos que a virilidade ela tem uma relação com a virtuose, que tenho falado, eu vejo que quando se diz que ao a hemorroíça tocar o Cristo e sair virtude dele, eu costumo dizer, não é bem virtude o que sai dele, é aquilo que é fruto da virtude. Ninguém perde virtude. Não é possível tirar virtude do Cristo.
Mesmo Maria, o Espírito Santo, quando nos dotam de virtudes, quando nos dão das graças, eles não ficam com menos graças. Não é como se eles perdessem graça. Então, é algo que é fruto da virtuose dele mesmo. E isso é como o sêmen da virilidade. A virilidade, você não dá a virilidade para a mulher quando se deita com ela, o homem, né? Ele não dá a virilidade para a mulher. Ele é viril naquele ato e fruto da sua virilidade, fruto da sua virtuose, da virilidade, é essa energia que no homem, né, de maneira palpável para enxergarmos, está materialmente dado no sêmen, certo? Então, claro que ao hemorroísta tocar o Cristo, eu não estou querendo dizer com isso que Cristo ejaculou. Entendam bem, não sejamos crianças, certo? Sejamos alfabetizados, pelo menos nesse aspecto. São apenas imagens para compreendermos, por resquício, por rasidão da nossa parte, aquilo que está acontecendo na Bíblia. Então, em analogia com o que acontece com o pênis, que é viril, com aquele que é virtuoso, também acontece algo análogo. O pênis ejacula e solta o sêmen. A pessoa virtuosa, não é só o homem, a pessoa, qualquer um que seja virtuoso, ele também emana algo dele que é como uma energia. O que o sêmen faz? Manifesta vida. Quando ele encontra o quê? Um óvulo adequado. Um óvulo adequado. Uma mulher, algo de feminino adequado. Ele gera vida. Manifestação visível, palpável de vida. Imagem. Guardem isso. Virtuose também emana algo dela. Como o sol, emana raios de luz, emana calor, emana algo que gera vida, que possibilita a vida. E é por isso que naquela hora, aquela que sangrava, a hemorroíça, ela sangrava por onde? Ela menstruava. Era um sangramento de menstruação mesmo, certo? Não é que ela sangrava da mão, do braço, do ombro. Não, era menstruação. Ela estava sangrando de menstruar há 12 anos. E o que acontece é que é estancada essa menstruação. Horas, o que faz a mulher parar de menstruar? A gravidez, a manifestação de vida, que advém de um sêmen que saiu da virilidade masculina. Olhem só que belo, quando Cristo, ele virtuoso, emana esse fruto essa energia, esse fruto da virtude, emana essa virtuose, e essa mulher, ao tocá-lo, recebe isso, ela imediatamente para de sangrar, porque ela se torna o quê? Cheia de vida. Cheia de vida. Olhem que bonito isso ter relação com a Verônica, que carrega a imagem da verdade. A imagem de verdade e da verdade. O que é uma Verônica? É aquela que justamente, tendo 12 anos, que é 2 vezes 6, de sangramento, o que é esse 12 sangrando? Nós temos 12 signos, nós temos 12 tribos, nós temos 12 apóstolos. 12 era a idade de Maria quando ela sai do templo, após ser deixada aos 3 anos pelos seus pais São Joaquim e Santa Ana. Ela sai com 12 anos para casar-se com São José. É São José que vai buscá-la lá no templo. Assim como 12 é uma das espadas que eles portam, uma das dores que eles portam ao perder o Cristo aos 12 anos de idade. Vejam só, vejam só. Então 12 é um número especial, certo? Um número muito especial, de completude de um processo. As 12 casas do nosso mandala, na astrologia, por exemplo, né? Mas os apóstolos, assim como as casas, assim como os signos, assim como as tribos, são irmãos. E sendo irmãos, andam em paridade. O que Cristo faz com os apóstolos? Manda de 2 em 2. 12. Dividido por 2, dá 6. Meia dúzia. De uma dúzia temos meia dúzia. 6. Certo? 6. O número 6, junto do 12 aí, o 12 da hemorroíça, não expressa uma
plenitude de vivência. Não é sobre uma plenitude de vivência adequada. Ela está sangrando porque a sua dualidade está dilacerada, diabolizada, sem vida, estéril. Mas é pior do que estéril, é pior do que diabolizada meramente de sem manifestar vida em termos da esterilidade. É uma diabolização que a coloca em sangramento. Ela está perdendo vida. Ela não só não está manifestando vida, como ela está perdendo vida, perdendo vitalidade, porque sangue é vitalidade do nosso corpo. Não é verdade? Sem sangue eu fico anêmico, eu fico sem força, eu fico abatido. Eu não tenho vitalidade para nada. Então, o que acontece com ela é que os 12 que ela detém, as 12 estrelas da coroa de Maria, inclusive, os 12 de processo pelo qual ela passou, não estão adequadamente casados, hermanados, filiados, ou seja, não tem a paridade. Ela está diabolizada ainda, de uma tal maneira que não só não manifesta vida, como perde vida. Está perdendo vida por conta dessa diabolização. Porque não entendeu que a vida é impar, que a manifestação de 12 é equivalente à manifestação do 6. Em verdade, o 6 revela o 12. O 6 revela o 12. E o 12 é revelado, portanto, no 6. Assim como é nos homens que é revelado que os 12 signos. É nos homens que são reveladas as 12 casas. É nos homens que são reveladas as 12 tribos. Nos homens que são revelados os 12 apóstolos, as 12 hierarquias, etc. Certo? As 12 possibilidades de manifestação da vida. Só que é isso, esses 12 não são, né, cada um no seu quadrado. Tem dualidades, tem pares para serem formados. E assim como o homem foi formado, então, em par, feminino e masculino, duplamente feminino e masculino, então, né, internamente masculino e feminino e visivelmente, palpavelmente masculino e feminino, então, tendo dessa dupla paridade de dualidade, é preciso que nós aprendamos a concatenar, né, uma coisa com a outra. E não vivermos cada qual no seu quadrado. Precisa haver o quê? O casamento, o matrimônio, a irmandade, um apostolado que é, então, em tudo andando junto, em 2. Andar juntos em 2. Onde 2 ou mais lá estiverem em meu nome, ali estarei. Né? Quando 2 ou mais falarem em meu nome, se reunirem em meu nome, falarem de mim, lá estarei, diz o Cristo. Onde 2 ou mais. Então, ela sofre, ela padece de uma problemática de unidade, que não une as coisas. Unidade é de um. O um precisa unir as coisas. Mas eu só uno as coisas através do um se eu compreendo, então, Deus unitrino. Se eu compreendo a realidade una do universo, a realidade una do próprio homem, a realidade una de Deus, sobretudo, porque é ela que encabeça. Quando a hemorroíça se coloca ali aos pés do Cristo e toca a barra do seu vestido, né, da sua túnica, ela está buscando isso. Ela crê que ele é unidade. Ela crê que ele é o Deus uno e trino. Ela crê. E por isso que ele diz que, né, ela pode ir porque a sua fé a salvou. E é belo vermos como isso tem relação com a Verônica, como se diz que essa mulher é a Verônica. Porque é a partir da hora que a mulher engravida, lembram-se virilidade, sêmen, gravidez. Quando a mulher engravida, o que ela porta? O que Maria portou? Ela portou factualmente a imagem de Deus. A imagem de Deus, porque Deus humanado e parido, Cristo, feito Jesus, Deus salva e Deus entre nós, Emanuel e Jesus, Deus salva e Deus conosco. Ora, Deus manifestado entre os homens é imagem, é imagem. Ele se fez palpavelmente imagem, uma imagem que não é, da minha cabeça, pintei num quadro, imaginei, ficcionei, não. É imagem impressa.
A mulher, quando ela é engravida, ela porta a imagem dela mesma e do marido, impressa no filho. A gente olha o filhinho e fala, é a cara do pai, é a cara da mãe. O que é isso? É a imagem do pai, é a imagem da mãe. É ela que porta o pano, o véu, a matéria, o corpo, a possibilidade, inclusive vital. Porque o que é o cabelo? O que é o cabelo? O cabelo é o véu da cabeça. Só que esse véu precisa de um outro véu porque ele é como o corpo. O espírito. O espírito, nós não vemos espírito, nós vemos corpos, certo? Todo espírito para ser visto precisa de um corpo para ser visto. E, portanto, é como aquele que precisa de uma roupa, de uma roupagem para ser visto. Porque você não enxerga diretamente, face a face. Então você precisa de uma roupa para ver. O cabelo é como o corpo da cabeça. E sua mulher representa isso. Certo? O homem, como ele representa o espírito, aquilo que é espiritual, raspa a cabeça. Nada de cabelo comprido, como diz São Paulo. Por quê? O que isso significa? O que isso representa? Representa que o homem, então, ele precisa ser imagem e mostrar claramente a imagem do espírito. Sem vestes, face a face. Esse é o chamado do homem, enquanto algo arquetípico. E a mulher, ela é a imagem do corpo, da matéria que o espírito usa para manifestar-se. Ora, se o crânio, se a cabeça tem relação com o espírito para se manifestar usa o quê? Uma matéria, um corpinho. Só que esse corpo, nós saímos peladitos por aí? Não, né? Desde o Éden, nós já não saímos pelados por aí, precisamos de vestimenta. Então o espírito tem uma vestimenta, que é esse corpo físico que vocês estão vendo aqui neste vídeo. E esta vestimenta precisa de uma outra vestimenta. Essa roupa física aqui, porque eu não vou vir pelada aqui e falar com vocês, horas. Tem pessoas que são aí do nudismo e tal, da nudez, que são a favor disso. Problema delas. Elas não entenderam o que é evolução. Porque por mais que possamos comentar sobre, olha, é saudável que se chegue a um entendimento, né, de que, eu vejo um corpo pelado e, nossa, me escandalizo, ou tenho tesão, ou penso qualquer bobagem que seja, até de julgamento preconceituoso. É saudável termos o entendimento de que um corpo nu não deveria mexer conosco e nos escandalizar tão facilmente. Convenhamos, é um fato. Os corpos não deveriam nos escandalizar dessa maneira. Imaginem, o corpo nu, Adão e Eva, quando se sabem nus, eles se cobrem porque eles entendem que é a vergonha deles. Qual é a nossa vergonha? É o nosso corpo? Não, é o nosso pecado. O que Deus pede na igreja para que façamos? Igreja Católica Apostólica Romana. O que Deus pede? Que confessemos os nossos pecados. O que isso significa? Ficarmos pelados. Pelados. Nos despirmos. Ou seja, Deus vê a nossa vergonha. Certo? E é preciso que nos despamos. Tá? É preciso. É saudável. E isso não quer dizer que não devamos ter vergonha de pecarmos e do pecado que cometemos. Vergonha de sermos decaídos, pecadores. Mas significa que essa vergonha não pode nos escandalizar a ponto de querermos nos esconder. Ou seja, não deveríamos nos escandalizar com o fato dos outros pecarem e com o pecado dos outros. Não deveríamos. Deus não se escandaliza. Deus nos cura. O que ele faz? Ele tira dele as vestes e nos cobre. O que nós deveríamos fazer quando vemos alguém nu ou nua? Em vez de nos escandalizarmos, tá pelado, tá pelada, deveríamos então tirar a nossa túnica, o nosso manto e cobri-los. Entendem? Perdoá-los. Como é que Deus nos cobre? É o perdão.
Não é literalmente arrancando a roupa, não. Pode ser, se for o caso. Se alguém realmente aparecer pelado na nossa frente precisando de uma roupa. Agora, né, e passando vergonha. Agora, é claro que é uma questão de entendermos que é para além disso. Não fica só nisso, no palpável da coisa. Precisamos subir os degraus de entendimento. E a subida dos degraus mostra que é o perdão a vestimenta de fato. É quando Deus perdoa os nossos pecados. E nós aceitamos o perdão nos cobrindo através da penitência. Um ato penitencial é o que? Cobrir-se de cinzas, né? Época de quaresma, você cobre de cinzas. Depois de eu festejar a carne, carnaval, eu pego e me cubro de quarta-feira de cinzas. Porque de repente eu vejo, olha, estou com as vergonhas de fora. Peço perdão e me cubro de penitência. É penitência. A nossa roupa deveria ser penitência. E o véu, portanto, para a mulher, tem relação com isso, com cobrir o corpo. Certo? Com a cobertura do corpo. Assim como tem relação também com aquilo que é próprio, então, do corpo. O que tem no corpo? Tem hormônio, sinapses, coisas do Espírito Santo que são dadas para a mulher em abundância. Olha, cheia de graça. Nós, mulheres, devemos ser, então, semelhantes a Maria. E se somos filhas de Maria, marianas, Marias em título, por adoção, por filhas adotivas, ora, isso significa que nós também seremos cumuladas de coisas espirituais que ultrapassa, inclusive, os homens. E o cabelo, quem tem o cabelo famoso? Sansão. Sansão é o famoso de cabelos que traz força. A mulher é a mulher forte. A força de Sansão está fora. Mas muito da representação dessa força vem o quê? Dos seus cabelos. Que depois dali lá vai e ó, tac, corta. E aí Sansão fica fraco. Ele perde toda a sua força. Não é? Então o espírito sem o corpo fica fraco. E a mulher, ela, ao ter do cabelo, nós ao termos do cabelo, desse corpo, nós ficamos o quê? Com um espírito cheio de sangue, cheio de vitalidade, cheio de devoção, porque o sangue tem relação com devoção. Cheio de oração, de contemplação, olha Maria, de contemplação. Cheio das virtudes de Deus, certo? Daquilo que é próprio de Deus. E isso é também um perigo em termos de histeria. Histeria. Porque a mulher é aquela que carrega o útero e que carrega isso em tanta abundância que, então, sangra. Sangra porque precisa liberar esse excesso de alguma maneira. A mulher, ela é muito cheia. Ou de coisas ruins ou de coisas maravilhosas, como a nossa mãe. A escolha é nossa. E por sermos cheias, nós acabamos, então, extravasando esse preenchimento, certo? Extravasando esse muito que recebemos. E, portanto, quando nós compreendemos que o cabelo, ele tem relação com tudo isso, com esse excesso que nós portamos, inclusive, o véu, ele ajuda a quê? A justamente ter uma castidade, que é uma sobriedade perante a vida. Sobriedade, certo? Porque é isso. A mulher nua deveria escandalizar os olhos alheios? Não. Mas a mulher, ela realmente porta muita beleza. A mulher é a grande obra-prima de Deus, em termos de criatura. Quer criatura mais bonita que mulher? Não tem, gente. Eu sinto muito. Não tem. As mulheres realmente são a obra-prima em termos palpáveis da beleza. Não são os homens. Não são as árvores, as montanhas, as cachoeiras, que lindas podem ser, porque inclusive tem relação com o feminino. Mas a grande beleza reside na mulher. É a mulher. Creio que não haja dúvidas quanto a isso. Não é preciso ficar advogando a favor da mulher nesse sentido. É a mulher que porta a beleza. A grande portadora da beleza. E assim sendo,
é um impacto. Algo belo o tempo todo, não é verdade? É um impacto. Então, colocar o véu, cobrir o corpo que é excessivamente belo, é saudável. Ajuda a evitar, então, a histeria e a vaidade de, inclusive, acreditar-se, então, soberana, sem sê-lo ainda. E usar disso para uma sedução que não convém. Entendem? Por isso que o próprio cabelo, ele é muito sedutor, ele é muito usado para a arte de sedução. A mulher, quando começa a jogar muito seu cabelo para lá e para cá, ela está seduzindo alguém, via de regra. Né? Ela está ali na sua vaidade, no mínimo. É vaidade, no mínimo. Certo? Então, ter dessa compreensão daquilo que é próprio da mulher e do como tudo isso está relacionado nos ajuda a perceber que Verônica, vejam, Verônica, ela tira o véu da própria cabeça. Ela tira o seu manto, ela tira a sua roupa e dá para aquele que necessita. Se em um momento nós correlacionamos, e talvez, quem sabe, tenha sido de fato, porque tem relação, vocês veem, tá? Está relacionado, não está errada a tradição. Está correta a ligação de Verônica com a hemorroíça. Nós observamos o quê? Que ali na sexta estação é aquela dos 12 anos sangrando, que realmente detém vida. E uma vida que, então, ela carregando esse lenço, carregando esse véu sobre a cabeça, é como aquele que, tendo corpo e tendo roupa no corpo, vendo um necessitado, tira o seu manto, a sua túnica e dá para o outro. É isso que ela faz com Cristo. Só que Cristo, ele precisa de túnica para o seu corpo em si? Não. Não é para o seu corpo em si, porque o corpo de Cristo carrega vergonha? Não. Não. O corpo de Cristo nu não apresenta nenhuma vergonha. Porque qual é a nossa vergonha? É o pênis e a vagina? Não, é o pecado que nós cometemos com pênis e vagina, aliás. Mas é o pecado, não é a parte corporal em si. É o pecado que se comete com as partes corporais. Seja língua, cabeça, também com mãos, pés, não só genitália. Então, é o pecado a nossa vergonha. E por isso que Cristo, ele não precisa de uma túnica para o corpo. Ele não possui nenhuma vergonha no corpo, mas ele está carregando a vergonha do mundo, a cruz do mundo. E ele é a cabeça que carrega essa vergonha. Ele é a cabeça que carrega essa vergonha. E uma cabeça que justamente está sangrando, suando e chorando essa vergonha. Então, quando Verônica tira o seu véu e dá para o Cristo, para que ele, por um momento, cubra a face, enxugue a face com este véu, é para que ele tire as consequências dessa vergonha que ele está carregando um pouquinho dele mesmo, enquanto cabeça, enquanto o grande ser espiritual que se fez material para aguentar-nos, carregar-nos, suportar-nos e ressuscitar-nos. Reviver-nos em termos de dar-nos a verdadeira vida. E belo é que ela, na sua relação com a hemorroíça, toca as vestes de Cristo na sua barra, na ponta ali do vestido de Cristo, da túnica de Cristo. Algo que é de pé, do pé. Algo que é da ponta inferior. E ela tirar a túnica que ela tem da cabeça, que é o ponto superior do corpo, mostra que, então, olha o caminho que ela fez. Ela fez o caminho realmente de subida do Cristo, de verticalidade da realidade do Cristo. E é por isso que ela tem autoridade e autorização para estar ali na via sacra do Cristo, porque ela de fato foi dos pés à cabeça. E ali ela entendeu antes que Cristo é o corpo dela, ao tocar a barra da sua roupa, e depois ela entende que Cristo é a sua cabeça. Cristo é o seu tudo. São duas imagens que se completam.
E no momento foi a roupa do Cristo, a vestimenta do Cristo que possibilitou que ela se salvasse, que ela fosse curada, passasse por milagre. E ali ela faz o mesmo pelo Cristo. Não que o véu dela salvou o Cristo, não, curou o Cristo. Cristo não tem do que ser curado, mais uma vez, me repito, mas possibilita que ela faça parte de um alívio daquilo que Cristo carrega enquanto vergonha nossa. Inclusive dela. E da mesma forma como ela ficou cheia de vida e parou de sangrar depois de 12 anos menstruando, da mesma forma, ali no seu véu, naquilo que veste o principal, que é a sua cabeça, porque o principal não são as vestes do corpo. Isso aqui não é o principal. O principal é o que veste a minha cabeça. Por isso que Cristo, que é o cabeça, o principal é conhecer a veste do Cristo. Qual é a veste do Cristo? É Jesus. Jesus, porque Jesus é a sua carne. Jesus é a sua materialidade. Cristo tem relação com o Filho, o Verbo. Aquele que é um ungido do Pai, gerado pelo Pai, enquanto Verbo, enquanto Filho. Cristo tem relação com o divino. Jesus tem relação com o humano de Deus. Plenamente humano, plenamente divino. Plenamente Deus. E Jesus, portanto, tem relação com a encarnação de Deus, com a sua carne, com o seu manto corporal, com o seu corpo, certo? E se num momento ela ficou cheia de vida, antes, e teve o estancamento da sua hemorragia, agora ela está cheia de vida na sua cabeça, no véu que ela porta, ou seja, a própria auréola da cabeça, né? A auréola dos anjos, dos santos, que é o véu verdadeiro da cabeça. Por que a mulher, né? Por que é belo a mulher com véu? Não é só uma questão de São Paulo falou, virou uma regrinha e eu não sei por quê. O véu tem relação, então, com a santidade. Tem relação com entender que o corpo que cobre a cabeça é Jesus. E as mulheres sabem disso antes dos homens, e melhor do que os homens, inclusive. Mesmo. Melhor do que todos os padres que já andaram nessa terra. Porque Maria é a que melhor compreende. E as mulheres, quando são realmente elevadas, filhas de Maria, elas têm uma compreensão muito mais profunda do que os próprios homens. Claro que não é uma competição. E, portanto, tudo que é do homem é também da mulher e o que é da mulher é também do homem. Em Jesus Cristo, a divisão acaba. E, portanto, temos homens que também compreendem isso com a mesma profundidade que uma mulher. Contudo, entretanto, eu faço essa distinção para dizer aquilo que é próprio do feminino e aquilo que é próprio do masculino, porque mesmo o homem que isto alcança pela via feminina. Então tem método, tem pedagogia, certo? E é pela via feminina que o homem alcança isso. É pela via mariana que o homem alcança isso, tá? Então, a auréola que nós portamos, ou deveríamos querer portar, de santidade, tá? É ela que reveste o corpo, ela é a verdadeira roupa. Ela é a roupa para irmos até o casamento do filho do rei, como diz a parábola, que sai chamando todo mundo que vê pela rua, porque os amigos não quiseram ir, na verdade, até mataram os servos do rei, e o rei manda, portanto, ir encruzilhadas pelas ruas, e encruzilhadas, curioso essa palavra, né? Encruzilhada. Chamar aqueles que eram pecadores, que eram pobres, miseráveis, doentes, e falar, venham, e que bons e maus entram na festa e fazem parte da festa. E aí tem um, que ele não está com as vestes. E aí que o rei pergunta, como é que você conseguiu entrar aqui sem as vestes? E ele não fala nada, mas é expulso, certo? O que isso nos mostra? Por um lado, porque é óbvio, não pretendo esgotar aqui as interpretações, mas por um lado isso nos mostra então que essa veste é a veste da santidade. Não é estar com uma roupa, eu tô com uma blusa, tô com uma bata.
né? Tô com isso, tô com aquilo, tô com um vestido, uma túnica, sei lá o quê. Não. É a veste de santidade. É essa que importa. É o que eu carrego na cabeça. É o véu da cabeça que importa. É a roupa da cabeça que importa. Porque é a cabeça que importa. É a auréola que importa. Certo? É a santidade que importa. Então, quando nós vemos uma Verônica que ao receber do Cristo a imagem, ela não porta a imagem mais no ventre como uma mulher grávida. Não que ela tenha ficado grávida lá ao tocar o Cristo. Entendam. Não é isso. Mas ali ela fica cheia de vida. Mas cheia de vida onde? No corpo. No corpo. E é preciso chegar onde? Na cabeça. A minha cabeça ser cheia de vida. O meu espírito ser cheio de vida. Certo? O meu espírito ser verdadeira vida. E portar a imagem de Deus. E não o ventre. E para isso eu preciso do coração. Porque o coração é que me leva à cabeça. É o filho que leva ao pai. É o Cristo que sobe o Gólgota. Então, quando ela recebe o véu do Cristo, com a imagem do Cristo, a ponto dela, inclusive, poder colocar de volta na sua cabeça, não que ela o tenha feito, mas é isso que representa, ela poder colocar de volta sobre a sua cabeça a imagem do Cristo. Ora, se de um Cristo em sofrimento, de um Cristo que porta o nosso pecado, de um Cristo que está, então, a caminho do Gólgota, humano, plenamente humano, não é nem o demasiadamente humano nietzschiano, não, é plenamente humano. Sexta casa, sexta estação, número 6, sexto dia, é o homem. Ele é plenamente homem, ele é a imagem mesmo. Ali é indubitavelmente a imagem da verdade, ou seja, é Jesus, reconhecidamente enquanto imagem nossa, de Deus imagem nossa, e nós nos cobrindo com a imagem de Deus, recebendo Jesus realmente como uma imagem que cobre a nossa cabeça, que deve cobrir a nossa cabeça, que deve realmente, enquanto uma vida humana, plenamente humana e plenamente divina, ser uma auréola em nós, ser um véu que nós recebemos e carregamos o tempo todo sobre a cabeça. Porque a imagem dele tem que ser memorial o tempo inteiro, nossa memória o tempo inteiro. E vejam, se a mulher coloca um véu e a imagem do Cristo vai ficar o quê? Aqui atrás. Ela terá um rosto na frente e o rosto de Deus atrás. O próprio rosto de Deus, a própria imagem de Deus estará aqui atrás dela, tomando conta daquilo que ela desconhece, inclusive, e que ela não consegue dar conta. Por isso que passa a ser o próprio Cristo. Quando nós somos santificados, o próprio Cristo, com a sua imagem em nós, aqui atrás, nas nossas costas, é Ele quem carrega a cruz, porque daí já não sou eu que carrego a cruz, é o Cristo, olha o rosto dele aqui. É Ele carregando no colo a nossa cruz. Ele carregou nas costas a cruz para depois em nós carregar no colo a nossa própria cruz. Certo? Todas as coisas que eu desconheço, todas as coisas que me são um peso, Ele carrega no colo por nós. Se nós soubermos, então, sermos como Verônica, plenos da vida de Cristo, de Jesus, não só no corpo, mas na cabeça, sobretudo. Termos uma vida espiritual, uma vida cristã, uma vida católica, que não é só de corpo, é de cabeça. É de cabeça. Isso significa que é em casamento com o próprio Pai, em busca do Pai, em busca do Gólgota. E não um contentamento do humano, ou um contentamento de quem encontrou Cristo no meio do caminho e isso basta. Não, não basta. É preciso estar no Gólgota com Ele. Fazer o Gólgota com Ele. E ali, Verônica aprende isso. E recebe essa possibilidade. Não basta tocar a barra das vestes do Cristo. É preciso ir até o cume, até a cabeça,
com ele e até a cabeça dele, para que a nossa própria cabeça ganhe verdadeira vida. A vida do corpo é secundária. Ela é um primeiro portão. Tudo bem, não fosse ela curada da sua hemorragia, não chegaria à cabeça. Mas é a vida da cabeça que verdadeiramente importa. Vem, é a vida da cabeça que verdadeiramente importa. E quando nós trazemos isso tudo de meditação, aliás, antes de falar do tarô, propriamente dos naipes, vejam que bonito, né? É o portador da vitória, inclusive, né? Berenice, que é o nome grego de Verônica, aliás, isso. Ela traz o carregar a vitória, né? É a que carrega a vitória. Então, quem carrega a vitória? Os santos, né? Os santos, que se tornam realmente imagem de Deus. Imagem. Eles não são só semelhança, são a verdadeira imagem de Deus. Qual é a imagem de Deus? É a imagem do corpo glorioso, a glória. Por isso, portadores de vitória. Inclusive, no 6 de paus, se nós olhamos o White, eu não sou de usar o White e não recomendo muito para meditação. Mas é curioso observar como que o 6 de paus é o vitorioso. É um vitorioso num cavalo carregando uma coroa de louro. É um portador da vitória. Vejam só, curioso, não é verdade? É curioso isso. Mas vejam outra coisa também curiosa e maravilhosa. Existe uma constelação que se chama Cabelo de Berenice. Coma Berenices. E aí conta a história dos cachos de âmbar roubados da esposa de Ptolomeu Evérgeta, rei do Egito, por volta de 248 a.C., que a rainha cortou como oferenda a Vênus. A constelação apresenta um aglomerado estelar tênue, mas visível. Ptolomeu, o astrônomo, o considerou como o tufo de pelo na ponta da cauda de leão. Mas o cartógrafo alemão Caspar Voppel o colocou em seu globo de 1536 como cabelo de Berenice. E este é que perdurou. Vejam só que belo, né? Colocou lá, Ptolomeu colocou como a ponta do tufo da cauda do leão. O que a hemorroíça tocou? A ponta do vestido do Cristo. Quem é Cristo? Leão de Judá. Ela toca a ponta da cauda do vestido. E depois, essa mesma constelação se torna cabelo de Berenice. E a hemorroíça que tocou a cauda das vestes do leão de Judá recebe em seu cabelo a imagem desse mesmo Deus. Curioso isso, não? É belo ver como realmente está tudo associado, né? Está ligado e, portanto, é provável que a tradição esteja certa, de fato. E a hemorroíça seja a Verônica. E a Verônica, a hemorroíça. É provável. Muito provável. E também aquela que é, portanto, Berenice, portadora da vitória. E aí, quando nós observamos isso em relação aos naipes, paus. Paus tem relação com o fogo, tem relação com a experiência de vida. O que nós meditamos quando olhamos a sexta estação ou tiramos essa carta para observarmos e meditarmos? Nós podemos meditar, nós somos convidados a meditarmos aquilo que, enquanto uma experiência, é o nosso encontro, então, com a verdadeira imagem.
será que eu conheço de fato a minha verdadeira imagem? Muitas vezes um pai e uma mãe só conhecem a sua verdadeira imagem através do nascimento do filho. Aí quando o filho nasce, é que o pai e a mãe aprendem sobre a sua imagem. Desde coisas palpáveis como a sua própria feiura ou a sua própria beleza, acontece, até a sua imagem em termos de entendimento de que aquele filho, então, porta uma genética que é igual. Não é verdade? Porta características específicas que nós muitas vezes não nos damos conta. Ou coisas que nossa, eu acho horrível essa pinta em mim. Eu tenho uma pinta no meio da testa, detesto. Mas aí no filho eu olho, eu vejo e eu penso, que charme, que fofura, que gracinha. E isso altera a nossa percepção de imagem de nós mesmos. Se Deus quiser, né, com a graça divina, que um filho ajude sempre a que nos curemos, né, e não pioremos a nossa condição em relação à observação da nossa imagem. Deveria ser para a cura, não é verdade? Mas é claro que isso não depende do filho, depende de nós, né? Da nossa verdadeira caridade, verdadeira amorosidade em relação ao nosso filho, óbvio. Se não amamos o nosso filho, não veremos isso, né? Então, quando nós observamos que, quando nós pensamos, né, será que eu conheço a minha verdadeira imagem? Quais são as experiências que me trazem a verdadeira imagem? Horas, ser Berenice, ser portador da vitória, deve me trazer algum clique, né, de, eu conheço a minha verdadeira imagem quando eu passo, então, por vitórias, por lutas, em primeiro lugar, né? Porque só é vitorioso quem lutou, né? Só recebe a coroa de louro quem passou o quê? Por alguma luta, por alguma, enfim, algum atrito em termos de experiência palpável. Lembremos que a coroa de louro, em específico, ela é uma coroa que, em termos mitológicos, era dada ao Ares, ou seja, a Marte, em termos romanos, né? Em termos gregos, Ares, em termos romanos, Marte. Isso significa que a coroa de louro, ela tem uma relação profunda com alguém que é capaz de vencer o quê? O selado Lucífero, porque Marte tem relação com Lúcifer na transliteração. É uma luta com os nossos desejos, com a nossa passionalidade, com as nossas pequenas vontades, certo? Só quem triunfa sobre si mesmo conhece e reconhece a sua verdadeira imagem. Requer luta. Requer você se esforçar. Então, se eu quero conhecer a minha verdadeira imagem, quais lutas eu devo travar e sair vitorioso delas? Porque não é um pressuposto de, estou meditando, pronto, já venci. Não. Quando eu estou na via sacra, o meu entendimento é, eu estou me preparando para vencer. Eu estou procurando a verdadeira batalha. Estou ali desejando, orando pela verdadeira batalha. Então, ou reconhecendo as que já passaram, tudo bem. Mas é uma meditação não de um pressuposto triunfal vaidoso, e sim de o que eu devo buscar justamente para conhecer-me melhor ainda em termos de imagem. Eu devo buscar o Cristo. E eu busco o Cristo quando eu tiro, então, as minhas vestes superiores e entrego para Ele, para que a imagem dele, a vida dele, o suor, sangue, lágrimas dele, aquilo que vem do pensamento dele, inclusive a coroação de espinhos dele, muito do sangue que ele estava ali no rosto era da onde? Da coroa. A coroa de espinhos não foi qualquer coisa. Os romanos, né, conta-se que os romanos bateram com martelos para pregar essa coroa. Não era qualquer coisa só por cima, assim, que bonitinho. Não. Então eu preciso ter um semancol, né, mínimo, de que essa coroa de louro que eu recebo é às custas da coroa de espinhos do Cristo. E que, portanto, esse sangue do rosto dele não é sangue do corpo, dos flagelos do corpo, é sangue de uma, como se diz, de uma ascética do pensamento.
tá? De um flagelo do pensamento, de uma pureza de pensamento, tá? O flagelo do corpo é para mortificação, essa é a palavra que eu queria me lembrar. O flagelo do corpo é para a mortificação carnal do corpo, dos sentidos corporais. Agora, a flagelação da cabeça, na coroa, é para mortificação dos pensamentos. Então, é um entendimento, eu devo meditar sobre o entendimento de a mortificação da cabeça do Cristo, do pensamento do Cristo. E vejam, ele não pensava besteira, mas a mortificação que ele sofreu por conta das besteiras que nós pensamos, a mortificação espiritual dele, porque a cabeça tem relação com o espírito, o que o espírito dele sofreu e sangrou tem que se tornar corpo da minha própria cabeça, imagem da minha própria cabeça, veste da minha cabeça. Certo? Então esse véu se torna a possibilidade, inclusive, de nós também sermos coroados. E eu preciso, portanto, meditar profundamente a coroação do Cristo, se eu quiser compreender a fundo esse mistério. Certo? Tem uma profunda conexão. E portanto, quando eu penso em paus, eu preciso ver e me indagar. 6. Humano. As minhas experiências humanas têm sido face espiritualmente, corpo de Cristo, face de Cristo, imagem de Cristo, vida de Cristo. No que posso melhorar isso? No que eu posso triunfar? Às vezes são pequenas coisas. Dizer não para um pensamento é triunfar. E lembremos, o triunfo não é um lugar que você chega e fala, oba, cheguei, pronto, posso relaxar. Não, isso não existe na vida espiritual. Ao contrário da vida humana. Isso não existe. Não existe aposentadoria no céu, hein? Não existe. Quem não gosta de trabalhar não vai ganhar vaguinha no céu, porque no céu não tem aposentadoria, meus irmãos. É serviço sem parar, é serviço de montão, tá? Então, o que acontece é, eu preciso me observar para entender que um pensamento que eu falo não para ele, isso é uma vitória, mas ela não se basta em si mesma. Eu preciso continuar. É uma vitória que deve ser constante. Uma coroação que deve ser constante. Certo? E, portanto, eu devo buscar situações, então, que me possibilitem cada vez mais aprender disso. Aprender a ter de experiências em que o véu que eu porto, a roupa que eu porto, o corpo que é glorioso, que eu deveria buscar e portar, a santidade que eu deveria buscar e portar sobre a cabeça, tem que ser imagem do Cristo. E então, quando alguém olhar a minha parte de trás, não veja a minha inconsciência e a minha sombra, mas veja o Cristo. Veja a imagem dele. Veja não a mim, a minha coluna, que tem uma relação profunda com a minha individualidade, mas veja o Cristo. Veja que aquilo que eu tenho de individual é o Cristo. Que aquilo que eu tenho de inconsciência é do Cristo. Que a minha cegueira do que eu não enxergo atrás é do Cristo. Cristo é a minha verdadeira face, que muitas vezes ainda desconheço. Cristo é o meu verdadeiro olho, o meu verdadeiro nariz, boca, ouvidos, etc. Ele é a minha verdadeira face. E, portanto, a minha verdadeira face, a minha verdadeira imagem, ela não está onde eu julgo estar no espelho. Ela está realmente quando eu, tendo uma capacidade de contemplação, uma capacidade feminina de contemplação, junto de
uma virtuose interna de organização e uma castidade externa de ordenação também, de palpabilização desse feminino, dessa vida, de cuidar, de zelo com essa vida que é o véu, é entendendo que o tirar o véu não é, então, eu não mostrarei nenhuma vergonha ao tirar o véu. Verônica não passou vergonha quando tirou o véu ali. Certo? As mulheres, quando estiverem sem véus, elas deveriam, não é a regra, né? Não é o que acontece, mas não deveriam mostrar nenhuma vergonha. Ninguém deveria ver vergonha nas mulheres quando estivessem sem véu. Mas por que tem um São Paulo que fala vistam-se de véus, mulheres, coloquem véus na cabeça, para inclusive que tenhamos oportunidade de ir na missa. É sobretudo para a missa o véu, quando vamos encontrar quem? O Cristo, para que nós tenhamos a chance, a possibilidade de sermos uma Verônica. Olha que bênção! Então não é para ficar com o véu para sempre, em termos de é meu, e ter um apego a uma mera estética. Não é sobre uma estética. É sobre entendermos que a nossa vida verdadeira e tudo que ela contém é de Deus. Então eu tiro e dou para Ele. Porque é para Ele que eu devo tudo. E é dele tudo o que eu tenho. Certo? É Ele que coloca em mim a vestimenta apropriada. Enquanto eu não tirar o véu, homens e mulheres, enquanto eu não tirar aquilo que eu carrego na minha cabeça de pensamentos, de coroa, porque eu me acho uma grande coisa, etc. Enquanto eu não tiro isso, a minha histeria, enquanto eu não me dispo disso, entrego para Deus, inclusive correndo o risco de mostrar vergonhas, então eu preciso estar curado da minha vergonha, ser uma hemorroíça que já foi curada. Porque senão eu seria histérica. Não pode, não dá. Então, quando eu já passei por essa cura e compreendo que seja isso, eu busco experiências, inclusive na própria missa, em que eu compreendo que é Deus quem coloca a sua imagem naquilo que eu carrego de mais altivo. E é Ele que, portanto, me veste de fato, como o pai que, ao receber o filho pródigo, veste-o, colocando anéis, túnicas, sandálias, etc. Vai revestindo-o com aquilo que é próprio dele. E aí, a partir da hora que no meu véu, no nosso véu, há a imagem de Deus, de Cristo, eu passo a compreender que então a minha vida realmente é dele. Pronto. Santidade. Eu não sou mais um mero 6 de experiências humanas, demasiadamente humanas, nietzschianas. Eu me torno realmente plenamente homem, em termos de finalmente 12 fazem-se 6, finalmente feminino e masculino encontram-se, finalmente a vida se manifesta, e não mais só corporalmente, imagem de barriga, mas sim imagem verdadeira de cabeça, em espírito, em corpo glorioso de nascimento espiritual. Porque essa é a verdadeira vestimenta. A vestimenta do corpo glorioso, que é a luz da santidade. É a unção de santidade, essa luz e esse calor, esse dourado de santidade que reveste, então, o corpo glorioso. Como o sol que é revestido de luz, revestido de calor, revestido dos seus raios, certo? É uma consequência do corpo.
E aí é uma vestimenta desse corpo enquanto uma consequência. Consequência sobrenatural e não natural, sobrenatural. E, portanto, o 6 de paus me deve levar a uma meditação de como viver isso na minha vida. Será que realmente é a imagem de Cristo que está cobrindo a minha cabeça? Será que as minhas experiências são de encontro com a imagem do Cristo a cada vez que eu, por exemplo, penso? A cada vez que eu converso? A cada vez que eu faço alguma coisa, um ovo frito que seja? Será? Será? Será que quando os outros entram em experiência comigo, é a face do Cristo que eles veem nas coisas que eu mesmo sou inconsciente de mim? Na minha sombra, naquilo que eu carrego do atrás, que eu não tenho controle? Será que a minha vida está realmente nas mãos de Cristo plenamente? Será que eu tenho organização a ponto de justamente eu poder tirar o véu da cabeça e não passar vergonha, como Verônica? Ou será que eu seria uma mulher, que é uma mulherzinha, que tirando o véu se torna sensual e sedutora e tal, como uma Salomé, ou sabe-se lá quem, e que quer seduzir e que, portanto, deveria colocar véu daí, né? Deveria continuar usando o véu. Realmente. Aí sim seria um excelente exercício, factual mesmo. Entendem? Agora, para a mulher que verdadeiramente já vive isso, para uma mulher que realmente vive a santidade, estar ou não de véu não trará vergonha a ela. Contudo, por que Maria continua usando o véu, o manto dela, que é também seu véu? Por que ela tem um véu enorme que vai até os pés? Porque convém. Convém. Ela não tem vergonha nenhuma. Maria poderia aparecer nua, ela não tem vergonha. Ela não tem vergonha, nem em seu corpo, nem em sua cabeça. Nada em Maria envergonha, porque ela não carrega pecado, ela não tem pecado. Ela não tem pecado. E, portanto, ela sim poderia estar completamente despida. Contudo, convém para a mulher que se cubra, que esteja coberta, certo? Convém, até para que justamente tenhamos oportunidade de carregar a imagem de Deus. Maria carrega a imagem não só no véu, como também carregou de barriga. Ela tem a duplicidade. A hemorroíça, também Verônica, ela também, olhem só, ela é filha de Maria, ela é uma pessoa mariana, ela é uma Maria, também se poderia dizer. Maria Verônica ou Verônica Maria. Por quê? Ou Maria Berenice, porque ela também porta o Cristo, não ipsis litteris como Maria, obviamente, mas sim como aquela que porta a vida do Cristo, porque a sua hemorragia foi estancada, então ela ficou grávida de Cristo, ela ficou cheia da vida de Cristo. E também aquela que porta no seu próprio véu a imagem do Cristo. E Maria tem ambas, né? Maria inteira. A sua vestimenta, então, ela, por que Cristo não passou pela ressurreição, mas Maria, ele passa pela ressurreição sem precisá-lo, ele passa que nem o batismo, ele passa para que nós passemos. Agora, Maria é aquela que não necessita passar. Cristo é corpo de Maria, é dela que provém o seu corpo, Jesus, né? Carne, é carne de sua carne, certo? Então, o corpo glorioso tem relação com Maria. Maria, ela é revestida do Cristo dos pés à cabeça, da imagem do Cristo dos pés à cabeça. Ela porta a imagem do seu filho dos pés à cabeça. Não nos equivoquemos. Tá? Então, belo vermos, né? Todas as imagens, as figuras femininas têm relação umas com as outras. Em termos de ou são marianas ou são evíticas. Ou são para nossa elevação ou são para queda. Ou elas se resumem em Maria ou elas se resumem em Eva.
Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Ou são filhas de uma ou da outra. Não tem meio termo. E quando nós vamos para uma segunda meditação, em termos de ouros, horas, basta aplicá-la à nossa vida material um pouco mais imediata, à nossa saúde física, à nossa saúde mental também, apesar da mente ter relação também com espadas, mas em termos de saúde, de ir ao médico, clínica, é também ouros. É também uma capacidade de tirar aquilo de preciosidade que há na Terra, que há numa ambiência material imediata de vida, palpável de vida. Será que eu tenho feito jus à imagem de Cristo na minha vida? Será que tudo que eu faço, palpavelmente falando, carrega a imagem do Cristo? Será que na minha relação com o próprio dinheiro, com o próprio ouro palpável, há ali a imagem do Cristo? Está revestido pelo véu que enxugou a face do Cristo? Será que a roupa, o manto que eu coloco em todas as coisas, enquanto uma roupa espiritual, porque lembremos, o véu é da cabeça. O que isso significa? É porque é roupa espiritual. Não é roupa material, é roupa espiritual. Será que a roupagem espiritual da minha materialidade está sendo verdadeiramente espiritual? Porta a face do Cristo de fato? Porta a face de Jesus? Carrega o sangue, o suor e as lágrimas de Jesus Cristo? Me lembram da imagem de Cristo ao eu saber que, para eu ganhar o meu salário no final do mês, Cristo sofreu na cruz. Não nos equivoquemos. Para nós termos da nossa vida, para eu comer o pão do dia a dia, Cristo sofreu na cruz. Para eu gravar esse vídeo, Cristo sofreu na cruz. Para eu saber o que sei hoje, Cristo sofreu na cruz. Para que essa imagem fosse feita, Cristo sofreu na cruz. Para eu usar celular, Cristo sofreu na cruz. Porque todas as coisas, por conta da queda, nos separam de Deus, nos apartam de Deus. A priori, são diabólicas. A priori, elas se tornaram algo que nos diaboliza, nos distancia de Deus. Agora, quando Cristo tira o pecado do mundo, ele tira essa divisão e traz o quê? A comunhão, a grande ação de graças, que é a sua paixão. Então, será que a minha vida material, será que eu me lembro que então, para eu ter computador, celular, câmera, para eu fazer o que eu faço, para ir para a faculdade, escola, sei lá, para o trabalho, Cristo sofreu por mim? Será que eu me lembro disso? Que para eu ser homem, com H maiúsculo, Cristo sofreu? Que para eu ser plenamente humano, para que eu volte a ser criatura, sexto dia, criatura de Deus, criatura divina. Não falo nem filho de Deus, hein? Não chegamos ao cume. Criatura de Deus. Será que eu me lembro que Cristo sofreu por mim? Que para eu respirar, para eu ser parida, Cristo sofreu por mim? Que para todas as coisas existirem em continuidade e terem a possibilidade de manifestação de vida e de terem, portanto, algum sentido atribuído a elas. Será que eu sei e me lembro que Cristo sofreu por mim? Terceiro elemento, espadas. Vem mais diretamente a relação da mente, da memória. É realmente o que eu falo. Por que falar? Porque, né? Eu concebo primeiro em meu coração o que eu falo. A boca fala do que o coração está cheio. E os pensamentos, eles estão no coração. Certo? A mente, a cabeça revela através do coração o pensamento. É através do coração. Então, será que o que eu penso, o que eu falo,
usando a língua, que é uma espada também, que corta para os dois lados também? Será que é algo que realmente revela a imagem de Deus? Revela a imagem de Jesus? Ou não? Será que o meu pensamento, ele se volta para a imagem de Jesus? E está envolto na imagem de Jesus? E eu me lembro que, olha só, isso é em decorrência da coroa, dos espinhos também. Então, será que me lembro que para eu ser humano intelectual, para minha alma intelectual ou para a faculdade intelectiva da minha alma se manifestar, será que eu me lembro que Cristo sofreu por mim? Porque senão eu continuaria sendo um bestial. Porque não adianta queremos chamar de ser humano neandertais. Muito legal, em termos genéricos da materialidade genética. Tá bom, chama de ser humano. Mas são humanos com H maiúsculo? Homens com H maiúsculo? Não, não eram, gente. Caímos na real. Não eram. Essas pessoas do passado, chucras, e algumas ainda aí pelo mundo, até hoje, né? Não são dignas de serem chamadas homens com H maiúsculo, humanos com H maiúsculo, ainda que de maneira empática geral, a serviço da materialidade, ou a materialidade a nosso serviço, chamemos de humanas. Mas assim, o que é próprio de fato do homem é o intelecto. Intelecto é espada, tem relação com a espada. Ou isso nos torna realmente altamente bestiais e cruéis, ou isso nos torna realmente elevados. É uma escolha. Para que lado eu cortarei? Para que lado a minha espada irá? É uma escolha. Certo? E a espada, que tem uma relação com a ciência também das coisas, né? É a maneira justamente que eu entro em contato e conheço as coisas, bem e mal, por isso os dois lados da espada. Será que ela é virtuosa? Viril? Virtuosa, firme? Por que falo isso? Porque a ciência é uma virtude. Conhecer o bem e o mal verdadeiramente é virtude. É virtude. E é por isso que aquilo que é derivado da queda de conhecimento do bem e do mal não é conhecer o bem e o mal de verdade. A galerinha que acha que sem virtude está conhecendo o bem e mal, bobagem. Bobagem. Pode o demônio aparecer para elas, pode um anjo elevado aparecer. Não conhecem. Não conhecem. Viram. Não têm intimidade. Não conhece de fato como quem ama verdadeiramente. Porque amar é conhecer e conhecer é ter de intimidade, de relação. Não tem relação, porque relação é dia a dia. Relação é cotidiano. E o mal, claro, você só se torna verdadeiramente conhecedor do mal não por amá-lo, mas por amor a Deus. Deus dá a conhecer aqueles que se apartaram e entender essa problemática. Por isso que mesmo aqueles que julgam amar o mal ou gostar ou ter atratividade para o mal, não são os que amam. Pelo contrário, são aqueles que vão ficando cada vez mais psicopáticos. Ou seja, se distanciando realmente da possibilidade de amor, de amorosidade, de caridade, de empatia, de compaixão. Então, o próprio conhecimento do mal se dá através do conhecer Deus. E conhecendo Deus, você passa a verdadeiramente ter ciência daquilo que é rejeitar, negar e apartar-se de Deus. Por isso que ciência é virtude e não uma frutinha que o povo acha que come e sabe. Bobagem. É verdadeira virtude. O fruto é uma mera imagem de aparência. Você passa pela aparência achar que conhece então o bem e o mal. Só que a aparência não é o suficiente. E por isso que a imagem do Cristo no véu é a imagem da verdade. A imagem de verdade e da verdade. Porque não é pela mera aparência. Não é ter uma aparência de Jesus. Uma aparência de um Cristo. Uma aparência de santo.
como quem finge ou dissimula, fakeia, quem teatralmente dramatiza um Cristo. Oh, não! É você verdadeiramente portar a imagem verdadeira. Porque é isso, a imagem hoje ela está relacionada a uma aparência que é vazia e destituída de sentido, porque ela precisa da semelhança. A essência da imagem é a semelhança. É a semelhança. Agora, quando a Verônica, então, ela se despe a sua cabeça, o seu corpo espiritual, das vestes espirituais que tinha, e entrega para o Cristo, e ele devolve essas vestes espirituais com a sua imagem, ora, ela fez aquilo que Cristo também fez por nós. Então ela tem de uma semelhança com o Cristo ali. E assim como Cristo antes fez pela hemorroíça, agora ela faz pelo Cristo. Semelhança. Então a semelhança é a essência que revela a verdadeira imagem. Certo? A portadora da vitória, Berenice, só é vitoriosa porque carrega o quê? Semelhança com o vitorioso. Quem é o vitorioso? É o Cristo. A vitória é a semelhança e a imagem é a aparência dessa essência. A Verônica é a imagem da Berenice. Berenice é a essência, Verônica é a aparência. Então, essa aparência não é o raso que nós ouvimos quando se diz essa palavra hoje em dia, né? Ah, é só aparência, e as aparências enganam. É para além das aparências que enganam, porque existe uma aparência que não engana, que é a imagem da verdade, que é uma Verônica. A imagem da verdade é a imagem de verdade. E essa é que devemos buscar. Então, será que os meus pensamentos buscam isso? Será? Será que a minha vida intelectual busca isso? Vida intelectual não é apenas ler livros, é também ler livros. Mas quando eu entendo que inteligência é interlegere, é ler as entrelinhas, interpretar as entrelinhas, horas, e me colocar nessas leituras, isso requer o quê? Contemplação. E ir para além da imagem. Entrelinha é você enxergar algo no meio das linhas, né? Para além do que está aparente. A aparência ali era o véu na cabeça. Quando ela entrega para o Cristo e ele imprime a sua face, isso é o para além da linha. O entrelinha. Quando ela observa a face do Cristo, é o interlegere, é a inteligência, é o intelecto fazendo-se presente. Então, é mais do que uma mera aparência. É realmente algo para além, mas que não deixa de ser imagem. É imagem também, é palavra, é texto também, mas não a palavra e o texto óbvios. É como dizer, a face do Cristo ali no véu é a entrelinha do seu corpo, ali caminhante. O corpo do Cristo carregando a cruz é a linha óbvia, todo mundo está vendo, está dado, é a linha. E a palavra na linha, caminhante. Agora, quando Verônica tem no seu véu a face do Cristo, isso é algo que nem todos veem, nem todos acessam. Dessa linha óbvia que é a via sacra do Cristo enquanto um caminho. Inclusive, curioso, né? Esse entre linhas não está explícito nos evangelhos. Vem. E quando eu vou para uma quarta e última meditação, em Copas, Copas tem relação com o quê? Com o sensível, com o emocional, com o sensível. Horas. Quando eu reconheço, né, em Cristo a minha sensibilidade, quando na minha sensibilidade, no meu passional, a imagem do Cristo, bom, aí chegou no ápice dessa possibilidade de meditação, não é verdade? Porque a imagem do Cristo na paixão, na minha paixão, é o quê? É o Cristo no Gólgota. É o Cristo passional, é o Cristo do relógio da paixão, o Cristo crucificado, o Cristo imolado, indo para o abate, que se entrega de bom grado. Então, é a compreensão realmente de que
É a água na taça, é o vinho, a água que se transforma em vinho numa taça, que é obediente em tudo. E que não é doce, é um fel. É um fel, porque humanamente falando é amargo. Humanamente falando, revira o estômago a situação do Cristo. Mas ao mesmo tempo é dulcíssimo e maravilhoso. É um elixir de vida. Porque quando eu bebo dessa taça, desse cálice, do vinho, da água e do sangue do Cristo, da vida do Cristo, imagem e semelhança do Cristo, em comunhão com Cristo, da paixão do Cristo, do sensível do Cristo enquanto paixão, aí eu passo a compreender e viver o que seja a verdadeira vida. Porque a verdadeira vida é estar nas mãos de Deus. E essa copa, esse cálice, esse coração, inclusive de copas, ele está nas mãos de Deus. É colocar-se nas mãos de Deus. E o que é a paixão do Cristo? É o Filho imolado pelo Pai. Deus Pai. Um Padre. Mas aí não é um Padre, é o Padre. O Padre. Imolando o Filho. Será que a minha vida é uma entrega a Deus? Será que a minha vida ela porta a imagem de Deus? Será que se Deus se olha nesse cálice, nessa copa que eu sou, nesse coração que eu sou, nessa água que eu sou, nesse vinho, nesse sangue que eu sou, será que ele vê a sua imagem refletida? Mais uma vez, o véu cobre a cabeça. Cabeça é espírito, tem relação com a espiritualidade. Vinho tem relação com a espiritualidade. O sangue tem relação com a espiritualidade. Será que quando Deus olha o meu espírito, das experiências que eu passei lá em Paus, fogo, e o corpo que eu habitei e experimentei, ouro, e a mente que eu desenvolvi, a alma, a mente e todos os dotes de espadaria que eu carreguei, que eu portei, que eu manuseei, que eu afiei, desenvolvi. Será que tudo isso, quando Deus olha nessa água, quando Deus olha nessa taça, será que ele vê a sua imagem sendo refletida? Será que quando ele olha para minha cabeça, então, ele vê a si mesmo? Se Deus olhar para você agora, ele se veria? No que, na sua vida, no seu coração, há de imagem de Deus a ponto dele se reconhecer na sua vida? Nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua paixão, compaixão. E aí eu passo a compreender que, se eu quero que Deus me olhe e veja a sua imagem em mim, em termos passionais de água, de copas, de coração, de sensível, então eu preciso fazer a cruz do Cristo. Eu preciso fazer o caminho do Cristo. Eu preciso fazer a paixão do Cristo. E aí eu já não quero mais ser apenas uma Verônica que porta sua imagem no véu enquanto uma relíquia. Eu quero ser um Cristo. Eu quero realmente fazer o mesmo dentro daquilo que me cabe, dentro daquilo que me é possível, dentro daquilo que Deus me dá. Então, Pai, coloco em tuas mãos o meu espírito. E aí eu passo a beber de um cálice que fará com que realmente eu suba ao Gólgota
e tenha cada vez mais os meus pensamentos, as minhas faculdades, o meu intelecto, cada vez mais moldados à imagem de Cristo, aí eu volto para a espada. Uma vida material cada vez mais à imagem de Cristo, em termos materiais, em termos palpáveis, de uma saúde do Cristo, de um brilho do Cristo, de um valor como o do Cristo, de um ouro como Cristo é ouro, ao viver, de fato, experiências, paus, do madeiro, da madeira que porta um fogo, que realmente me leva para o alto, tal qual um cordeiro, que é imolado e que, de alfa a ômega e de ômega a alfa, está nas mãos do Pai o tempo todo. No coração do Pai, no seio do Pai, face a face com o Pai, junto do Pai, sendo uma única vida com o Pai, através do Espírito Santo enquanto um fluxo amoroso entre ambos. Que Verônica nos ajude, que Santa Verônica, a portadora da verdadeira imagem e da imagem de verdade, a imagem da verdade e de verdade, nos ajude nisso. Que as mulheres que quiserem meditar isso melhor, usem véu. Usem véu. Nas missas, sobretudo. Porque isso é colocar-se, então, em atividade em relação a isso. Com objetos, quando nós nos colocamos em relação com objetos que arquetipicamente partilham saberes ocultos, porque não são óbvios, em relação a uma lição, então a tendência, não é obrigatoriedade, mas a tendência é que comecemos a aprender sobre aquilo. É como dizer, se eu começo a usar um determinado celular diferente deste, um determinado aparelho ou outro, uma hora eu começo a aprender a usar aquele aparelho. E começo a entrar em sintonia com coisas que eu nem sabia sobre aquele aparelho e que ele vai me revelando aos poucos. Se eu passo a usar um relógio, eu passo a entrar em comunhão com a hora que ele revela. Então, quando eu uso o véu, eu passo a entrar em comunhão com aquilo que o véu carrega enquanto movimento simbólico e arquetípico. E, sobretudo, teológico. Porque é também literatura, é também literal, é também factual e, portanto, é de Deus. Das coisas que são de Deus, colocadas ali, escondidas ali, tal qual um mistério. Ocultas ali, porque estão sendo veladas e reveladas por aquela materialidade que a carrega. Certo? Que sejamos, portanto, portadores da vitória. Vitória que não é o último degrau, mas que é a vitória sobre o humano. A vitória do 6, que volta a ser verdadeiro humano, que resgata a imagem verdadeira e que revela a imagem verdadeira. Portador de uma coroa de quem venceu a si mesmo. Lúcifer, ele perde a coroa, porque ele não venceu a si mesmo, ele gloriou-se de si mesmo, ensoberbeceu-se de si mesmo, embriagou-se de si mesmo. A coroa lhe caiu da cabeça. As suas pedras lhe caíram e ele caiu, tal qual um raio. E, portanto, é preciso vencer a si mesmo para carregar essa coroa, para compreender o que esse 6 carrega. Não está dado, mas podemos aprendê-lo. Busquemos, meus caros, busquemos. E até a próxima. Aos que estão aqui no canal há mais tempo, peço perdão pela demora, pelo atraso, pelo sumiço.
Se Deus quiser, não voltará a acontecer, tá? Se Deus quiser, e eu fizer por onde, é claro. Até, meus queridos. Que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde.